100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 6h59. Hoje é sexta-feira, 3 de janeiro de 2020. Milhares de peixes mortos encontrados em praia de São Francisco. O ENF se mantém entre as 15 melhores universidades públicas do país. Petrobras investirá 20 bilhões de dólares nos próximos anos para recuperar produção na Bacia de Campos. PRF divulga balanço da Operação Ano Novo com queda nos acidentes e mortes. ONU completa 75 anos com desafio do aquecimento global pela frente. Inflação medida por IPCS desacelera em dezembro e fecha 2019 em 4,11%. Dólar com ligeira alta de 0,33% no primeiro pregão do ano, vendido a R$ 4,02. Arroba do boi gordo sobe R$ 2,00 no primeiro dia útil de 2020, negociada a R$ 184,00 à vista no estado do Rio. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal com menos 0,76% ao dia, cotada a R$ 72,71. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. E a previsão do tempo para hoje: sol com muitas nuvens a nublado, com chuva no fim da manhã, tarde e noite chuvosas. A temperatura no momento é 24 graus e a máxima prevista é 30. Vamos agora conferir o trânsito nas principais vias da cidade. Na 28 de março, saída da Campos Farol e Bairro da Penha, maior movimentação sentido centro. O fluxo também intenso de caminhões e ônibus pela Avenida Presidente Kennedy em direção à BR-356. Na rotatória do Shopping Estrada e saída da Arthur Bernardes, para quem segue para Macaé, vai encontrar pouca retenção no momento na BR, até a duplicação. Quem vai para o Parque Rodoviário e também na sequência Guarulhos, também vai encontrar o trânsito tranquilo. Somente no cruzamento com Alberto Torres, com a conselheiro José Tomás Coelho, quem vem aí pela essa via encontra muitos buracos, desde a Doutor Matos até a Voluntários da Pátria. Beira Valão com maior fluxo sentido centro. Ponte da Lapa, tráfego com mais intensidade também no sentido centro. Alberto Torres com boa movimentação da Barão do Miracema até a Rocha Leão. Quem segue para Guarulhos pela Ponte General Dutra vai encontrar o trânsito lento até o aeroporto. No sentido contrário, maior fluxo da segunda passarela até a Ponte Alaí Ferreira. E na sequência ao cruzar com a 15 de novembro em toda a extensão da Espírito Santo. Penica Formosa, Voluntários da Pátria e Conselheiro José Fernandes, o fluxo é bem calmo. Também o trânsito está tranquilo na descida da Ponte Leonel Brizola e imediações do Mercado Municipal. Já nos 322 quilômetros de extensão da BR-101, apresenta o fluxo de veículos normal em ambos os sentidos. O tempo também está bom em todo o trecho. Mix Notícias. Turistas e moradores de Lagoa Doce, em São Francisco de Itabapoana, se depararam com uma grande quantidade de peixes mortos em uma extensa faixa de areia na quarta-feira, dia 1º, com cerca de 3 quilômetros. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil informou ontem que ainda não se sabe o que causou a mortandade dos peixes. Turistas que escolheram a praia de Lagoa Doce, que possui uma extensa faixa de areia, estranharam a quantidade de peixes mortos trazidos pelas ondas e que se espalharam pela costa. De acordo com a secretária do Meio Ambiente de São Francisco, esta é a segunda vez em 2 semanas que peixes aparecem mortos na praia. Ela explicou que a Secretaria de Obras e Limpeza Pública fará a remoção dos peixes ainda esta semana. Entretanto, é preciso colher amostras e encaminhar para exames a fim de saber o que estaria provocando a morte das espécies. A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF, é a 15ª melhor universidade pública do país e a segunda do estado do Rio de Janeiro, de acordo com o resultado do Índice Geral de Cursos do MEC, que mede a qualidade do ensino superior no Brasil. Os dados foram divulgados no fim de dezembro. Os cálculos do IGC são baseados nos seguintes dados: média do conceito preliminar dos cursos dos últimos 3 anos, média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu, atribuídos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu.
Mix Notícias. A Petrobras vai investir 20 bilhões de dólares nos próximos 4 anos para recuperar a produção na Bacia de Campos, região histórica de exploração de petróleo em alto mar, que já está em operação há 42 anos, com muitos campos entrando em sua fase de declínio natural. Com isso, o estado do Rio deve receber 9 bilhões a mais de royalties até 2024, segundo estimativas da Firjan. O montante destinado à Bacia de Campos representa mais de 1/4 do volume total de investimentos previstos pela Petrobras em seu plano de negócios 2020-2024, que é de 75,7 bilhões de dólares. Analistas afirmam que o estado do Rio vai se beneficiar principalmente com a instalação de bases de empresas prestadoras de serviços, o que deve ocorrer sobretudo em Macaé. A Polícia Rodoviária Federal encerrou nesta quarta-feira, dia 1º, a Operação Ano Novo, com o registro de menos violência nas estradas de todo o país, se comparado ao feriadão de Natal. Os números de acidentes e mortes caíram, mas muitos motoristas ainda contrariaram as regras de um trânsito seguro e foram flagrados pelos policiais que atuaram em pontos estratégicos, onde são mais recorrentes os acidentes e as infrações. Em Campos, um agente da PRF, Braga, fez o alerta a motoristas que ainda estão retornando das festividades de fim de ano. Nossa fiscalização está sendo intensificada no uso das cadeirinhas, no assento de elevação, assim como no uso de cinto de segurança, especialmente pelos passageiros do banco traseiro, o consumo de álcool e manobras irregulares, que são as maiores causas de lesões e acidentes mais graves, declarou, ressaltando que as fiscalizações continuam nos próximos meses, especialmente no período de carnaval. Mix Notícias. Em 2020, são comemorados os 75 anos de criação da ONU, que enfrenta crescentes desafios para tratar do aquecimento global e de iniciativas armamentistas. A ONU foi fundada em outubro de 1945 com o objetivo de livrar do flagelo da guerra as futuras gerações. Firmaram a Carta das Nações Unidas representantes de 50 países, inclusive aliados que se saíram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. Atualmente, o total de nações membros chega a 193. O maior desafio da organização é o aquecimento global. Na Conferência do Clima COP25, realizada em dezembro na Espanha, a ONU conclamou os países participantes a estabelecer metas mais elevadas para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Mas o encontro terminou sem acordo. Conflitos internacionais também vêm adquirindo complexidade crescente. Divisões entre os Estados Unidos, a Rússia e a China impedem o Conselho de Segurança da ONU de apresentar soluções eficazes para conflitos internacionais. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal, o IPCS, de 31 de dezembro, desacelerou para 0,77%, ficando 0,09 ponto percentual abaixo da taxa registrada na última divulgação, que foi de 0,86%. Com este resultado, o indicador acumulou alta de 4,11% no ano. Os dados foram divulgados ontem, quinta-feira, dia 2, pela Fundação Getúlio Vargas. Nesta apuração, 4 das 8 classes de despesas componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição veio do grupo Habitação, menos 0,49%, para menos 0,76%. Nesta classe de despesa, o destaque foi para o comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de menos 3,43% para menos 5,32%. Em contrapartida, tiveram inflação, despesas com transportes, vestuário, alimentação e saúde e cuidados pessoais. Mix Notícias. A primeira chuva do ano chegou forte em toda a região norte na tarde desta quinta-feira. Em Campos, em cerca de 30 minutos, choveu 2,8 milímetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e não foram registrados pontos de alagamento. A região segue com alerta de chuvas e ventos intensos, com possibilidade de queda de granizo até essa sexta-feira. Segundo o INMET, a chuva pode ficar entre 30 e 60 milímetros hora, ou 50 e 100 milímetros dia. Os ventos podem ficar entre 60 a 100 quilômetros por hora. Existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. E não estacione veículos próximos
a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, também desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia, completa o alerta emitido pelo órgão. Nesta sexta, a temperatura em Campos deve ficar entre 22 graus e 27. O céu fica nublado e encoberto com chuva isolada. Nos dias seguintes, as temperaturas não sobem muito, ficando entre 23 graus e 29. No sábado, o tempo fica encoberto e a chuva volta no domingo. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que, antes de decidir sobre eventual veto ou não sobre o fundo eleitoral aprovado pelo Congresso Nacional, é preciso preparar a opinião pública para uma decisão que será tomada de forma a respeitar o que está previsto na Constituição, em especial no artigo 85, que aponta os atos presidenciais que podem ser classificados como crime de responsabilidade. Em dezembro, o Congresso Nacional aprovou o orçamento para 2020 com a previsão de 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral. O texto seguiu então para a análise do presidente da República. O veto ou a sanção é uma obediência à lei. Se você for ler o artigo 85 da Constituição, vai ver que, se não respeitar a lei, estou em curso de crime de responsabilidade. O que eu posso dizer é isso. A conclusão agora é de vocês, porque é o seguinte: tem de preparar a opinião pública. Caso contrário, vocês da mídia me massacram, arrebentam comigo, disse Bolsonaro ao deixar o Palácio do Alvorada a caminho do Palácio do Planalto. O prazo para o alistamento militar online começou na quarta-feira, dia 1º, e vai até o dia 30 de junho. As inscrições podem ser feitas no site do Exército com o número do CPF e preenchimento do formulário para validação dos dados pessoais. O alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que o jovem do sexo masculino completa 18 anos. O jovem que não tiver acesso à internet ou não tiver CPF ainda deve ir à junta de serviço militar com a certidão de nascimento ou carteira de identidade ou de motorista e o comprovante de residência. Quem não regularizar sua situação não poderá tirar passaporte, prestar exame para estabelecimento de ensino, tirar carteira de trabalho, ingressar no serviço público ou mesmo na iniciativa privada. Em 2020, a expectativa do Ministério da Defesa é que quase 2 milhões de jovens realizem o alistamento e que 100 mil sejam incorporados para trabalhar na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. O serviço militar obrigatório tem a duração de 1 ano. Mix Notícias. Um ataque comício dos Estados Unidos perto do aeroporto de Bagdá na madrugada desta sexta-feira matou o comandante das forças Quds, unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, o brigadeiro-general Qasem Soleimani, assim como o número de 2 das forças de mobilização popular, o comandante Abdul Mahdi al-Muhandis. O Pentágono confirmou em comunicado que os Estados Unidos foram responsáveis pelo ataque. Este ataque teve o objetivo de prevenir futuros planos de ataque do Irã, disse o texto. O general Soleimani estava desenvolvendo ativamente planos para atacar diplomatas e militares americanos no Iraque e em toda a região. A Casa Branca confirmou que o ataque foi feito por ordem direta do presidente Donald Trump. Soleimani era a figura mais reverenciada das Forças Armadas do Irã e uma das autoridades de mais alto nível do país. Sua morte eleva drasticamente a tensão entre o país e os Estados Unidos. Em 2017, ele foi eleito uma das 100 pessoas mais importantes do mundo pela revista Time, por seu poder dentro das Forças Armadas do Irã. E o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tanguy Baghdadi, prevê reação forte do Irã após a morte de Qasem Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária do Irã, um dos homens mais poderosos do país, e também de Abdul Mahdi al-Muhandis, chefe das Forças de Mobilização Popular do Iraque, milícia apoiada pelos iranianos. Para o especialista, a tensão na região vai aumentar muito. Para a estabilidade regional, a gente não poderia imaginar um cenário mais tenso, principalmente se a gente olhar no mapa e perceber qual é a posição do Iraque no cenário regional. O Iraque é um país muito fundamental, muito importante. Não é por acaso que a gente teve guerra na década de 90. Sempre foi um espaço de disputa entre o Irã de um lado e, nas últimas décadas, os Estados Unidos do outro, disse em entrevista.
Mix Notícias. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações criou um projeto para organizar o monitoramento das mudanças climáticas e de seus efeitos no território nacional. A plataforma, batizada de Impacta Clima, vai reunir e consolidar informações produzidas sobre o assunto por diferentes instituições de pesquisa. O objetivo é articular dados de instituições de pesquisa e interagir essas informações para estabelecer um quadro mais amplo da evolução das mudanças climáticas no país. Até março, dados sobre clima, temperatura, atividades econômicas e características da população poderão ser acessados no portal do Ministério. Indigenistas da Fundação Nacional do Índio mapearam a tramitação interna no órgão de 10 novos processos de nomeações nas coordenadorias regionais espalhadas pelo país. A FUNAI já havia trocado 8 coordenadores até dezembro de 2019 em várias regiões do país. Historicamente, os cargos de coordenadores regionais sempre foram livres de ingerência política. Até por isso, o novo modelo de troca tem gerado críticas e protestos de indígenas de diversas regiões. Antes, trocas eram dialogadas com os indígenas, suas representações e servidores. Entre as várias atribuições, os coordenadores regionais cuidam de necessidades administrativas como o processo de compras de veículos, combustível, troca de pneus dos carros dos órgãos e até as demandas cotidianas dos indígenas da região, como intermediar o acompanhamento da saúde da população local e organizar relações dos povos recém-contactados. Em dezembro do ano passado, os servidores da FUNAI afirmaram que as trocas feitas nos estados até o fim de 2019 atendiam demandas da área militar e ruralista do governo. De acordo com esses servidores, os novos representantes pretendem dar uma nova gestão à política indigenista brasileira. Mix Notícias. Nos 3 primeiros anos de mandato, os prefeitos das 26 capitais do país cumpriram 39% das promessas que fizeram durante a campanha eleitoral de 2016. É o que mostra o levantamento de um portal, considerando 1.040 compromissos assumidos pelos então candidatos antes de serem eleitos. Os dados mostram ainda que 25% das promessas foram cumpridas parcialmente até o momento, o que significa que ainda há pendências para que o trabalho seja considerado entregue. Já as promessas que ainda não foram cumpridas pelos prefeitos são 36%. A balança comercial brasileira registrou superávit de 46,674 bilhões de dólares em todo o ano de 2019, informou nesta quinta-feira, dia 2, o Ministério da Economia. O resultado positivo do ano passado registrou uma queda de 19,6% em relação ao ano de 2018, quando as exportações superaram as compras do exterior em 58,033 bilhões de dólares. O recuo do superávit comercial aconteceu em um contexto de menor crescimento da economia e também do comércio mundial. De acordo com números oficiais do Ministério da Economia, esse também foi o menor superávit comercial após um ano fechado desde 2015, ou seja, em 4 anos. Mix Notícias. O governo divulgou o calendário do Bolsa Família para todos os meses deste ano. Em janeiro, o pagamento inicia no dia 20 para as famílias cujo número de identificação social UNIS termina em 1. O número vem impresso no cartão do programa, que tem cartão com final 2, pode sacar o benefício no segundo dia de pagamento e assim por diante até o dia 31. E, em fevereiro, os primeiros pagamentos serão feitos no dia 12 e seguem até o dia 28 do mesmo mês. O presidente Jair Bolsonaro foi a um hospital em Brasília na noite de ontem para visitar a primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, Michele passou por um procedimento cirúrgico estético. Bolsonaro disse ainda que deve ser submetido a exames em fevereiro em razão de uma dilatação na região abdominal. Na semana passada, Bolsonaro viajou para a base naval de Aratu, na Bahia, inicialmente para passar o ano novo e, na ocasião, informou que Michele não iria junto em razão dessa cirurgia. No dia 31, contudo, o presidente retornou a Brasília e passou o Réveillon na residência oficial do Palácio da Alvorada. A assessoria informou que ele havia decidido antecipar o retorno para ficar com a família. Mix Notícias. O preço do petróleo aumentou cerca de 4% depois da morte de Qasem Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária do Irã, nesta quinta-feira. O valor do barril do tipo Brent era de 68,90 dólares nas primeiras horas de funcionamento do mercado asiático nesta sexta-feira. Os Estados Unidos confirmaram a autoria do bombardeio ao aeroporto de Bagdá, que matou Soleimani, Abdul
Mahdi al-Muhandis, chefe de milícia iraquiana apoiada pelos iranianos, e outras 6 pessoas, segundo agências internacionais. Por meio de nota, o Pentágono afirmou que o objetivo foi deter planos de futuros ataques iranianos e que a ordem partiu do presidente Donald Trump. Soleimani era um do alto líder das forças militares iranianas e um herói nacional. Portanto, os especialistas dizem que o impacto geopolítico do atentado será alto. Ele chefiava a Guarda Revolucionária, uma força paramilitar de elite que responde diretamente ao Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país há 30 anos. O Irã tem a 4ª maior reserva de petróleo do mundo. E o líder do Supremo do Irã, o Ayatollah, se comprometeu nesta sexta-feira a uma vingança severa após a morte do brigadeiro iraniano, principal comandante da Força Quds de Elite, a unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, em um bombardeio dos Estados Unidos, no Iraque. Ele também decretou 3 dias de luto nacional. O ataque com míssil matou também o número 2 das Forças de Mobilização Popular, comandante Abu Mahdi al-Muhandis. O episódio provocou fortes reações em seu país. O martírio é recompensa por seu trabalho incansável durante todos esses anos. Se Deus quiser, sua obra e seu caminho não vão parar aqui e uma vingança implacável espera os criminosos que encheram as mãos com seu sangue e a de outros mártires, afirmou o Ayatollah Khamenei em sua conta no Twitter. A Caixa Econômica Federal informou que 56,3 milhões dos 96 milhões de trabalhadores fizeram o FGTS de até R$ 500. Além disso, foram pagos 24,7 bilhões de reais do total de 40 bilhões de reais liberados, ou seja, 59% dos trabalhadores sacaram 62% dos recursos. Os saques imediatos do FGTS começaram em setembro para os correntistas da Caixa, que tiveram crédito automático em sua conta, e em outubro para não correntistas. O pagamento seguiu um cronograma de acordo com o aniversário do trabalhador. Agora, com o fim desse calendário, quem ainda não sacou o dinheiro, independente do mês que nasceu, tem até o dia 31 de março para fazer a retirada. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta nesta quinta-feira, dia 2. Primeiro pregão de 2020, renovando o recorde de pontuação, amparado por um cenário de otimismo global relacionado à fase 1 do acordo comercial entre os Estados Unidos e China. Nesta quinta-feira, ontem, dia 2, o Ibovespa subiu 2,53% a 118.573 pontos. A Bolsa Brasileira fechou 2019 aos 115.645 pontos, acumulando no ano alta de 31,58%, a maior variação anual desde 2016. A máxima de fechamento de 2019 foi registrada no dia 26 de dezembro, quando o Ibovespa encerrou a sessão aos 117.203 pontos. Mix Notícias. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está divulgando aí que a cotação da arroba, que são 15 quilos do boi gordo, diminuiu de valor no final de dezembro, queda média de 15%, conforme o levantamento periódico do mapa. A arroba do boi gordo estava cotada a R$ 180 no último dia 30. No início do mês passado, chegou a R$ 216. Conforme o Ministério, o preço da carne vai reduzir para o consumidor final. O cenário indica uma acomodação dos preços no atacado. E com reflexos positivos a curto prazo no varejo, descreve a nota que acrescenta que a alcatra teve 4,5% de queda no preço nos últimos 7 dias. Segundo projeções do mapa, a arroba vai ficar entre R$ 180 e R$ 200 nos próximos meses, dependendo da praça. A queda do valor interrompe a alta de 28,5%, que salgou o preço da carne nos últimos 6 meses. E ontem, no Rio de Janeiro, a arroba do boi gordo foi cotada com alta de R$ 2,00, passando a R$ 184,00 à vista no estado do Rio. Você ouviu Mix Notícias. Mix.